nessa tarde de segunda-feira, praticamente aí menos de 24 horas, né, do jogo para mim, é a decisão brasileiro. Para mim, o campeão do brasileiro sai amanhã, entre Palmeiras e Botafogo. É um clássico brasileiro, né? E assim, que vem desde ano passado, vem ficando mais acirrada a disputa, claro. Quando entra mais um time com capacidade de disputar de igual, as coisas começam a ficar, né? A gente sabe que antes ficava naquele eixo, Flamengo, Palmeiras, Atlético, e Grêmio, o São Paulo, ficava aquela... Mas hoje tem o Botafogo, o Fluminense também vem nessa pegada, apesar de não estar fazendo um bom campeonato brasileiro. Então assim, mas eu acredito muito que amanhã, né, terça-feira, em São Paulo, no Allianz Parque, será a decisão. E eu sinceramente, eu sou bem a cavaleiro, com responsabilidade, claro, para dizer, se o Palmeiras amanhã ganhar do Botafogo, eu cravo o Palmeiras campeão. Isso não quer dizer que eu deixei de acreditar, não. Não, está aberta, mas é uma lógica. Botafogo hoje, amanhã, o favorito do jogo é o Palmeiras. É o líder, está jogando no seu estádio, no seu campo, com a sua torcida. Tem um grande treinador e grandes jogadores. O Botafogo vem numa pegada que realmente se transformou em algumas decepções, desde o jogo contra o Cuiabá, no Maracanã. Aquele jogo ali, uma vitória, eu tenho certeza que uma vitória naquele jogo mudaria todo o aspecto desse jogo de amanhã. Mas o Botafogo foi incompetente. A palavra incompetente muitas vezes parece muito pesada, mas não tem outro jeito. A gente sabe que os times estão vindo para não jogar contra o Botafogo. Mas o Botafogo tem um staff, o Botafogo tem um treinador. E hoje Arthur Jorge, na coletiva, falou muito a respeito disso. E também Arthur Jorge ficou muito incomodado a respeito do Atlético, do goleiro do Atlético, quando os jogadores, né, do Atlético dizem que estão torcendo para o Palmeiras. Eu, sinceramente, também nunca vi isso abertamente. Até porque o Atlético é adversário do Palmeiras. E como é que é isso? Eu nunca vi. E a torcida do Atlético não percebeu. Porque agora a torcida do Atlético, porque essa coisa de decisão, a gente tem a decisão no dia 30, sábado, né, da Libertadores. Mas imagina só, daqui a pouco terá jogo Atlético e Palmeiras. Como é que vai ser esses jogadores que abertamente falam que torcem pro Palmeiras? Eu nunca vi. Então Arthur Jorge está muito incomodado com isso. Eu falo mais uma vez. Os jogadores realmente estão ficando... Essa geração está ficando muito boba. Muito assim... Muito infantil. O goleiro do Atlético, ele fala de poucos e boa, tal, do John Testo. Agora sim, o cara não entende que ele faz parte do futebol. O futebol é dinâmico. Eu até acho que o empresário dele deve ter falado alguma coisa, porque se for um empresário inteligente, deve ter chamado ele e falou: pô, o que você falou, cara? Sabe de quê? Quem é que tem time na Europa? Quem é que tem grana? Com todo respeito ao atleta do Atlético, o goleiro, mas será que ele tem mais grana do que o John Testo? E amanhã? Ele não sabe. Amanhã ele não sabe uma contratação, uma articulação. Então o jogador, ele tem que se pôr, falar de campo, de bola. Não é falar, por exemplo, o jogador do Botafogo vai amanhã, aí fala sobre a Leila. Eu vou considerar também um infantil. Sabe de quê? Ele não sabe o dia da manhã, pô.
Aí ele vai falar da Leila. Quem pode falar da Leila são eles, os empresários. É o John, é a Lília falar do John. Não, os jogadores entraram numa guerra dessa, numa briga dessa. Não é um jogador entrar numa situação dessa. Quer dizer, o cara não pensa no futuro, né? Então assim, é igual o jogador, aquele ex-jogador que hoje já jogou no Flamengo, fazia o chororô, que nada, porque uma coisa é você, não vou nem dizer, pô, os grandes jogadores nunca fizeram isso, mas o cara ficou com o pessoal com o Botafogo. Passa os anos, passa o tempo, e no final da carreira o empresário dele pediu, ofereceu ele para o Botafogo, praticamente implorando, né, para jogar no Botafogo, né? Tal do Souza. E Botafogo, claro, né, portas fechadas para você, aqui você não joga, e vida que segue. Então assim, o profissional do futebol tem que entender que essa parte dele é dentro de campo. Agora eu também nunca vi o time torcendo os caras do Atlético torcendo, não todos, claro, pro Palmeiras ganhar o Botafogo. Que situação que eu nunca vi. Ainda que tenha torcedores, claro, o jogador vem de algum lugar, ele tem time, ainda que ele seja palmeirense, ele não fala isso na hora, pô. Ele não fala isso. Então vivemos tempos assim. E Arthur Jorge hoje foi muito claro na coletiva. Ele falou que tinha ficado quieto, né, só ouvindo, e hoje ele falou. E os caras não pensam. Aí os caras do Atlético vão falar assim, a gente não precisa do Botafogo, a gente não precisa do John Tesh. Amigo, o amanhã Deus pertence. Então se você arruma uma briga com um empresário desse porte, do mundo do futebol, não sei, pô. Você tem que jogar muita bola, mas muita bola mesmo. Muita bola para você. Não é um caso do Hulk. O Hulk está consolidado financeiramente. O Hulk já está em final de carreira. O Hulk é uma coisa diferentemente desses caras. Fala besteira, fala. Às vezes quer mandar no jogo, muitas das vezes quer mandar, quer impor a sua experiência, ele quer impor. Talvez, por isso, quando o Hulk pega, quando o Atlético pega outros times, que também tem muita gente, tem jogadores experientes, aí é aquela confusão em campo. Porque ninguém vai aceitar do Hulk mandando. Mas tá fazendo o papel dele. Tá fazendo o papel dele. E eu sempre falo, no Botafogo, tinha que ter um cara assim igual o Hulk. Tem que ter um cara. Então, é o que o Arthur Jorge falou. O Botafogo vai jogar com o Palmeiras e há 2 títulos a disputar. Não tem essa aqui de pipoqueiro, de não sei o quê. Principalmente a imprensa paulista. Hoje é outro plantel praticamente. Tem 1 ou 2 jogadores do passado. Então, se não ganhar, porque foi incompetência. Incompetência contra o Cuiabá. Incompetência contra o Vitória. Então assim, não tem essa de você achar que o projeto... Aí vem o jornalista Mauro César, como sempre, já falei que eu acho um cara inteligente, mas é limão, é um limão. Ô rapaz mal amado, gente. O jornalista, o cara, tipo assim, ele não tem limite, né? Ele fala mesmo, no momento que nós vivemos no Brasil, de pessoas, já falei sobre isso, tem torcedores, por exemplo, eu sou um torcedor que eu entendo que o futebol é futebol, acabou, mas tem gente que não, pô. Tá ontem aí uma confusão lá em São Paulo, confusão da torcida, né? Uma confusão danada em torcida, é aquela coisa de antes do jogo.
Mas o Mauro César não, o Mauro César sempre falando. Agora, aí fala do Botafogo, normalmente ele fala mal, de vez em quando ele dá uma para dizer que... Então assim, é um cara muito... Eu considero uma pessoa... Não é bobo, fala bem, mas amigo, eu digo que ele é um cara corajoso. Porque o que ele fica aí falando de times, o que ele fica... Principalmente agora ele pegou o Botafogo como... Então é difícil ver o Mauro César fazendo uma análise assim clara do Botafogo. Uma coisa, sabe, profunda, uma coisa... E ele sabe fazer, hein? E ele sabe fazer. Mas é difícil. É difícil ver um jornalista com esse handicap que ele tem de muitos anos. Mas o problema é que ele pegou o Botafogo como se ele fosse... Se ele vestisse a camisa do Flamengo como adversário. Tem o Zica aí, o Zica sempre falava que ele tinha, pouco quando ele era mais novo, ficava pé da vida com o Botafogo. Mas você vê hoje, você vê o Zico falando, que postura. O Zico chegou falando aí, ó, se for só Botafogo na Libertadores, eu vou torcer pro Botafogo. Mostrou mais uma vez que ele é diferenciado. Um desportista, um cara que ama o esporte. Claro, se for Botafogo e Flamengo, ele é flamenguista, poxa. Ele é flamenguista, ele jogou por muitos anos, honrou essa camisa do Flamengo. Mas se for Botafogo, um time de fora, ele vai torcer Botafogo. É difícil isso, principalmente nos dias atuais. Então, você torcedor, amanhã é brasileiro. Sei que o Arthur Jorge, para mim, errou. Para mim, ele vem com essa coisa de Tietê, tá bom? E a gente não sabe o que se passa realmente lá dentro. Eu só espero muito que o Alan tenha paciência, porque a torcida sabe que ele joga, a torcida sabe que ele que ele está acima hoje do Tietê, com todo respeito ao Tietê, mas para mim, claro que o Tietê está vendo as reportagens, para mim, eu tenho certeza que o Tietê está vendo tudo que está acontecendo, as pessoas que estão falando. O Tietê foi vaiado no Newton Santos. Está mal, está muito mal. O Tietê está mal, está péssimo, está prejudicando o Botafogo em campo. Tiquinho Soares, idem, deu uma cabeçada lá, a bola bateu no cara, entrou, mas vai mudar a péssima qualidade que ele está apresentando em campo. O Eduardo, idem também. O Vitinho, que foi até agora foi uma péssima aquisição. Até agora. Então, que esse jogo com o Palmeiras, eu iria de Matheus Pontes. Agora, o grande problema é que o Matheus, com a infelicidade, aí vem a coisa do garoto. Entrou, foi expulso, não pode jogar contra o Atlético. A grande decisão. Porque se ele pudesse, eu ia de Matheus, ia chamar ele, se eu sou treinador, em particular eu, ele sozinho. Fala, garoto, isso aqui você fica na história. Ou vai ficar na história bem ou mal. Se você entrar para ser expulso, prejudicar o time, acabou. Infelizmente está aí. O Vitinho não jogou bem, como também não jogando bem. Arthur Jorge botou no último jogo, também acabou, ele acabou com o Júnior Santos, botou o Júnior Santos para jogar pelo meio, fazendo assim, reversando ali com o Igor Jesus, que também não vem bem. Quer dizer, o Júnior Santos vem toda temporada jogando muito bem pela direita, como ponta direita, velocidade, e o Arthur Jorge leva esse erro, infelizmente errou, gente. Então assim, amanhã é o grande dia, amanhã o jogo, o mundo não vai acabar. Você, torcedor do Botafogo, mas depois só ficar falando pipocada, vão ficar encarnando, esquece. Botafogo hoje luta lá em cima. E o título vai vir no momento certo. Vamos fazer o nosso. Vamos jogar bola. Que esse time do Botafogo amanhã entenda da responsabilidade, não caia em pilha. E na decisão sábado, enfrente o Atlético, sabe, com a cabeça erguida, sem conversa. Não tem essa de oi, não sei o que. Meu irmão, entrou em campo, não fala com ninguém, é bola. Fala entre si. Não tem essa de provocar, aceitar provocações. Jogar bola.
que eu tenho certeza no sábado. Agora eu vou falar do sábado. Se o Botafogo fizer um gol logo no começo, olha o que eu estou falando aqui, escrevem, vai ser 2, 3 gols.